Vamos aos desdobramentos da suspensão do X no Brasil. O PGR Paulo Gonet definiu, ao solicitar autorização para que a PF, Polícia Federal, investigue os dribles à ordem de Alexandre de Moraes, como os esforços da operação devem ser concentrados. Vou repetir aqui porque ficou complicado. O Paulo Gonet definiu como os esforços da operação devem ser concentrados. Alegando preocupação com as eleições municipais, o PGR mirou autores de discurso de ódio e de fake news. Gonet afirmou no pedido, feito em 15 de setembro, que constitui explícito assinte à autoridade da deliberação do STF postar na plataforma banida, ou seja, o X, materiais repulsivos à liberdade de expressão, ao regime democrático e à dignidade das pessoas, sobretudo no período eleitoral, para serem adiante divulgados alhures. Essas foram as palavras do Paulo Gonet. Eu até comentei no thread, o genérico do X, que está lá embutido no Instagram, o seguinte que eu vou ler aqui para vocês, depois de citar, evidentemente, essa declaração do Paulo Gonet. Eu falei, é sério, sem brincadeira, no duro. É como se censurar 20 milhões de brasileiros inocentes, impedindo-os, na verdade impedindo-nos, de se dirigirem a seguidores que conquistaram ao longo de até 16 anos, desde a criação nacional aqui do X, em 2008, né? E de acessarem seu histórico de conteúdos, contatos e comunidades, inclusive científicas, não fosse repulsivo à liberdade de expressão. Quer dizer, é mais uma manifestação da série faça o que o sistema diz, não faça o que o sistema faz. Então é repulsivo à liberdade de expressão que 20 milhões de pessoas não tem nada a ver com o imbróglio original entre Moraes, Elon Musk e meia dúzia de ativistas bolsonaristas percam a sua liberdade de exprimir, de dar as suas opiniões, de publicar os seus trabalhos, de fazerem contatos nacionais e internacionais, ou de acessar o seu histórico. Para o Paulo Gonet, isso aí não é repulsivo à liberdade de expressão. Repulsivo à liberdade de expressão é a postagenzinha do José e da Maria ali na rede social que estão sendo encaradas como algo nocivo. Aí, nesse momento de banimento, essas pessoas têm que ser cerceadas, têm que ser eventualmente censuradas e, claro, tudo corre sob sigilo, a gente não tem nem como avaliar se tem razão a respeito de uma postagem específica, eventualmente criminosa ou não. E o Gonet acrescentou, abre aspas, a situação indica a oportunidade de monitoramento pela PF desses casos extremados, para que, identificado o usuário, seja em um primeiro momento notificado da decisão da Corte, dando margem a que, mantido ou reiterado o comportamento, a multa referida no acórdão seja aplicada. Fecho aspas. Olha, Duda, é engraçado, né? Porque o Alexandre de Moraes, ele próprio, sentindo que não é possível, não é sustentável a decisão que ele assinou, de multar todo mundo que acessou o X, ele fez uma modulação sorrateira. Falou, PF, investiga aí o uso extremado. Aí vai a PF dar uma interpretação para uso extremado, que não se sabe, né? A gente estava questionando, é a quantidade, só quem publicou, ou quem acessou e não publicou tá tudo bem, quem acessou, publicou e não cometeu nenhum crime tá tudo bem, é só quem acessou, publicou e cometeu eventualmente aquilo que o Moraes considera crime, que aí tá tudo mal. Não se sabe. Mas aí, enfim, a PF deu uma ajustada, uma interpretação, o Paulo Gonet agora dá outra e pelo menos coloca ali, Duda Teixeira, nesse cenário de censura, pelo menos, que a pessoa vai ser advertida, né? E aí se reiterar o comportamento, seja qual for a regra que eles cuspirem, né, para não dizer outra coisa, aí essas pessoas vão ser multadas. Quer dizer, a decisão original do Moraes, como a própria PGR agora aponta sem reconhecer, ela é insustentável. Insustentável. Essa definição do que é extremado ou não, na verdade, ela não existe. O que eu li aí na imprensa, que tem contatos ali dentro do STF, era de que eles estavam ali fazendo uma lista enorme e entregar essa lista para o Alexandre de Moraes, que ele ia dizer, esse aqui é extremado, esse aqui não, esse sim, esse não. E é isso, né? É uma coisa completamente discricionária ali, seletiva, exato, que tem a ver com a própria opinião dele. Felipe, o X era a grande praça pública em que o brasileiro manifestava as suas opiniões, né? Era um lugar ali de liberdade de expressão, né? Eu entendo que a PGR, sendo o braço ali do Ministério Público que cuida do STF,
deveria garantir essa praça pública, né? Deveria defender esse espaço de troca de informação, de troca de opiniões que era o X, né? A PGR, o Ministério Público deve defender a sociedade brasileira, né? O que a gente tem inclusive visto... a sua integração ao resto do mundo. Exato. O que a gente tem visto, e isso não é de hoje, né? O Augusto Aras também fazia isso no governo Bolsonaro, Exato. é a PGR virar meio que um braço do STF, né? Um puxadinho do STF, né? Então ele meio que sai, o Gonê sai ajudando o Moraes a inverter toda essa história, né? As pessoas que estão publicando ali no X, na verdade, são uma ameaça à democracia, em vez de considerar que, na verdade, para preservar a democracia, a gente tem que preservar o direito da liberdade de expressão. E essas coisas que ele está indo atrás, tem que ir atrás do discurso de ódio ou de fake news, também você não sabe definir o que é um discurso de ódio, não tem uma lei que diz... O presidente da República faz discurso de ódio e espalha fake news o tempo todo. O tempo inteiro. Uma série de pessoas, inclusive, aí questionando. E aí? Hoje teve matéria, inclusive no Antagonista, o Moraes vai bloquear o Lula, quando o Lula espalha fake news sobre o Brasil, sobre o resto do mundo, a respeito da história dele, a respeito daquelas pessoas que ousaram contestá-lo, sai xingando, inclusive, como nós mostramos, como ele faz com jornalistas, com editorialistas. Quer dizer, é um conceito que é aplicável conforme a conveniência do atual regime. E como Duda colocou, a PGR hoje é comandada pelo Paulo Gonê, que é ex-sócio do Gilmar Mendes. E o Gilmar é aliado do Alexandre de Moraes. Então você tem uma casta que age em diversos tribunais, corporações e outros meios de ação de uma forma integrada, coletiva. Você não tem um poder vigiando o outro, você não tem um órgão de fiscalização e controle realmente fiscalizando e controlando. Não, você tem braços, tentáculos de uma mesma casta, de um mesmo sistema, que é esse conjunto de lideranças que são ilustrativos daquilo que eu chamo de República do Escambo, né, onde existe essa troca interinstitucional de favores e influência. Então, é lamentável que seja assim. Jair Bolsonaro colocou ali um aliado, o Augusto Aras, na PGR, ajudou a sabotar a Lava Jato, quando interessou ao bolsonarismo para aliviar a barra do Flávio Bolsonaro, que estava denunciado pelo Ministério Público do Rio. Os bolsonaristas odeiam reconhecer isso e odeiam quem aponta. Mas a gente acompanhou todo o processo com capas e matérias exclusivas da Cruzoé, a aproximação do bolsonarismo com Dias Toffoli, via Jorge Oliveira, que depois o Bolsonaro colocou no Tribunal de Contas da União. A gente acompanhou em minúcias a blindagem do Toffoli quando a família Bolsonaro sabotou a CPI da Lava Toga, a blindagem do Flávio quando o Toffoli aceitou o pedido da defesa para suspender investigações baseadas em dados do COAF e da Receita, porque aí o Toffoli aproveitou para suspender apurações da Receita que miravam a esposa dele e do Gilmar. Aí o Moraes, relator do inquérito das fake news, foi e suspendeu as apurações da Receita que poderiam atingir os ministros, como se isso tivesse a ver com a alegação original para a criação do inquérito das fake news. Então aqui, no Antagonista, a gente sabe tudo de cor e salteado porque acompanha os fatos que a militância não aponta nos seus discursos publicitários. Então é lamentável que a PGR não tenha uma defesa da liberdade de expressão da população brasileira. Ela está aí tentando cercear aquelas pessoas que ousam contestar o sistema que o seu comandante atualmente integra. Quer complementar, Duda? Quero. Esse voluntarismo do Paulo Gonê agora me lembrou, sabe o que, Felipe? Quando o Augusto Aras, lá atrás, dentro do inquérito das fake news após a censura da Cruzoé, ele manda um pedido para Alexandre de Moraes para que fossem bloqueados os comentários dos leitores. Isso, verdade. Nas páginas da Cruzoé e do Antagonista, né? Então, olha só, era a PGR querendo meio que proibir as pessoas de comentarem, de fazerem comentários no site. Foi, né? O embrião da censura do X. Exatamente, bem lembrado, do Teixeira. Quando o Aras quis censurar os comentaristas de matérias e análises do portal O Antagonista. Sendo que aquela matéria que foi censurada pelo Moraes e depois descensurada porque o Celso de Mello soltou uma nota dura contra a censura, ela só tinha informações verdadeiras. No entanto, essas informações incomodavam Dias Toffoli, o amigo do meu pai, como era chamado por Marcelo Odebrecht, e isso ficou claro pelos depoimentos dele.